Olá, começamos mais um episódio do Das Humana. E vamos falar sobre um conceito que tem despontado nos debates atuais, a branquitude. É a ideia de que não é suficiente refletir sobre o racismo com um recorte unicamente sobre a população negra, e que no meio disso tem os privilegiados nessas relações de discriminação, os brancos. É preciso reconhecer os privilégios e entender os lugares ocupados pelos brancos para efetivamente combater as desigualdades. E trouxemos uma convidada que trabalha com esse conceito a partir da pesquisa com crianças da educação infantil. Seja bem-vinda, Cíntia Cardoso. Tudo bem com você? Tudo bem, obrigada pelo convite. A gente começa agora com uma parte mais formal e um ritual aqui do Das Humana, que é a leitura do Lattes da nossa convidada. A Cíntia é formada em Pedagogia e é mestre em Educação pela Universidade Federal do Paraná. No mestrado, defendeu a dissertação Branquitude na Educação Infantil, um estudo sobre a educação das relações étnico-raciais em uma unidade educativa do município de Florianópolis. Atualmente, é doutoranda também pela Universidade Federal do Paraná. É professora na Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis. Integra a Associação Brasileira de Pesquisadores e Pesquisadoras Negros e Negras, a ABPN, além da Associação Nacional de Pós-Graduação em Educação, a ANPED. Cíntia, faltou alguma coisa? Não, é isso mesmo. Isso é um pouquinho... é parte de mim, né? O que da sua trajetória pessoal, de trabalho e de pesquisa te levou para chegar nesse objeto de estudo? Olha, eu gosto muito de um conceito que a autora Conceição Evaristo tem trabalhado, que é escrevivência. Nasce muito marcado, profundamente marcado pela minha experiência de mulher negra na sociedade brasileira. É uma escrevivência que se dá realmente através dessa vida, né? Que é a vida do povo negro, homens, mulheres, crianças. Eu sou Conceição Evaristo, professora aposentada do município do Rio de Janeiro e escritora. Que é a escrita de mulheres negras contaminada pela própria condição de mulher negra na sociedade, né? E na sociedade brasileira. Então, o meu objeto de pesquisa é um pouco também, ele está situado, né, geograficamente, racialmente, porque eu rompo completamente por essa neutralidade. Conhecimento, ele é sempre situado. Então, independente de quem sejam os sujeitos, ele está situado a partir das tuas percepções de vida, de mundo, de realidade social. Então, a minha pesquisa é um pouco, sim, um processo que inclui a minha subjetividade enquanto mulher negra na sociedade brasileira. Você faz uma discussão da branquitude na educação infantil e trata da lei federal, que é a 10.639, de 2003. Por que discutir isso à luz da educação infantil? Tá, então eu vou situar um pouco, né? Eu trabalho como professora já há 20 anos de educação infantil, então eu acompanhei todo o processo da aprovação da Lei 10.639 e depois atualizada com a Lei 11.645, que inclui o conhecimento das culturas africanas, afro-brasileiras e indígenas da educação infantil ao ensino superior, público e privado. Essa minha experiência, ao longo do tempo, também serviu de inspiração para que eu propusesse um projeto de pesquisa para pensar a educação das relações étnico-raciais de modo mais relacional. E daí a gente traz a questão da branquitude, né? O que é a branquitude? É a construção social de significado em torno do grupo racial branco. E os significados são o quê? Privilégios, as vantagens raciais. Quando a gente fala as vantagens, privilégios raciais, não é para dizer que a vida das pessoas brancas é fácil e que as pessoas brancas não têm dificuldades. Não é sobre isso. O que a gente quer pontuar é que, num país que prega o branqueamento, que já teve o branqueamento como política pública, não tem como desvincular que nascer branco nesse país é ter privilégio. E aí eu vou pensar de que modo que, desde 2003, mesmo a gente considerando os inúmeros avanços que nós tivemos, como investimento em formação de professores, em literatura que traga representações negras, indígenas, não tem como negar esses avanços. No entanto, depois, passados 18 anos da implementação da lei, o ensino da cultura africana e afro-brasileira
ainda é um projeto de um professor ou de um grupo de professores, e não uma política dentro das instituições de ensino. E aí eu fui pensar, eu comecei a refletir sobre isso, como alguém que está lá, não gosto dessa palavra, mas vou usar ela até achar uma substituta, no chão das instituições, para pensar o que acontece que mais de 18 anos os movimentos negros pontuando a questão da educação como um lugar estratégico para pensar a equidade desde a infância, a gente ainda não conseguiu avançar com uma escola, com instituições da educação infantil, a universidade, equinames, igualitários para todos. Se nós formos pensar nessa questão lá, buscando o privilégio, a população branca, as famílias brancas, não têm que ir até as instituições para que os seus filhos tenham acesso ao conhecimento produzido ao longo do tempo pela humanidade e pelo seu grupo racial. Isso está dado porque as escolas estão orientadas para a manutenção da branquitude. Por que eu digo isso? Porque nas representações, sejam na literatura, na materialidade, nas bonecas, isso tudo está dizendo implicitamente que o referencial de humanidade, seja de inteligência, de beleza, é um referencial branco. E aí eu comecei a refletir. Eu fui buscar interpretar o porquê desse entrave para pensar a Lei 10.639 e 11.645, sendo que a gente tem uma legislação explícita da importância de trabalhar a diversidade dentro dos espaços de educação. No entanto, a gente não consegue avançar como uma política dentro das instituições de ensino. E isso eu incluo a universidade. A universidade também tem um papel importantíssimo na formação dos profissionais que por ali vão passar e que, infelizmente, ainda não têm uma formação para a educação das relações étnico-raciais. E aí eu começo a pontuar essa questão. Bom, pensei num projeto e levei para a Universidade Federal do Paraná, que foi acolhido pela professora Lucimar Rosa Dias, que é uma referência nos estudos da educação das relações étnico-raciais, para a gente pensar a construção de uma sociedade equinâme desde a infância, e de pensar o porquê que as crianças, como a gente sabe, que não são as propulsoras, mas apreendem a partir da sociedade, da família, do que está construído socialmente e inclui os espaços de educação, que ser branco é ser melhor que os outros. E eu fui pensar nisso, de que modo que isso é construído desde a infância. E a minha pesquisa e esse artigo que vocês tiveram acesso descreve o que é esse poder da branquitude desde a infância, essa materialidade que está nas paredes, porque as paredes também educam através das imagens. Se nós pensarmos que espaços como o que eu fiz a pesquisa, em que as comunidades são 90% negras e as representações que eu encontrei dentro dos espaços eram extremamente brancas, sejam nas imagens, nos livros, no conteúdo que era disponibilizado para as crianças, nas experiências que eram colocadas para as crianças, é o branco que é o referencial. E é disso que eu fui tratar, de dizer que nós temos um problema a ser pensado desde a infância, desde a tenridade, desde o berçário. Se nós formos pensar que nós temos pesquisa desde 2004 da Fabiana Oliveira, que é uma pesquisa referência do campo da educação das relações étnico-raciais, com bebês, que vai dizer que desde o berçário, crianças negras levam mais tempo para terem suas fraldas trocadas do que crianças brancas. E o que é isso? Senão a manutenção do racismo. E aí a gente precisa trazer esse grupo racial branco para a discussão. Se é esse grupo que mantém essa estrutura de violência, então esse grupo também precisa se responsabilizar. E tratando de um Estado que apenas 15% da população é negra, né? Então nós somos minoria, mas uma minoria representativa, a maioria dos professores de educação infantil são professores brancos. Então, a gente precisa discutir, problematizar essa formação de professores para a gente poder avançar, de fato, numa instituição equinâme. Da educação infantil ao ensino superior, e eu sempre gosto de pontuar, público e privado, porque a gente ainda tem uma questão a ser discutida, que são as instituições privadas que não se responsabilizam pela equidade, pela superação e enfrentamento do racismo nesses espaços, que geralmente são espaços hegemonicamente brancos, porque nós sabemos que as desigualdades persistem e são a população negra e indígena que se encontram à margem e pouco acessam esses espaços, que são espaços de poder que abrigam, né, a maioria da população que tem poder aquisitivo
maior e são o grupo racial branco. Se eu não me engano, no artigo você falou que essas pesquisas sobre o conceito de branquitude, elas estão, de certa forma, recentes, estão se consolidando agora, correto? Os estudos sobre branquitude, eles existem antes mesmo da década de 1990, que é quando os Estados Unidos, né, como esse império, que vai disseminar, então, esses estudos para todas as partes do mundo. Mas a gente tem estudos em diversas áreas da África do Sul, inclusive no Brasil. Na década de 40, Alberto Guerreiro Ramos, que era um sociólogo importante, já pontuava a questão da hegemonia branca na sociedade. Hoje, o nosso tema é Guerreiro Ramos, com a condução aí do professor Kleber. Neste ponto, é oportuno perguntar que é que, no domínio de nossas ciências sociais, faz do negro um problema ou um assunto? A partir de que norma, de que padrão, de que valor se define como problemático ou se considera tema o negro no Brasil? Na medida em que se afirma a existência no Brasil de um problema do negro, que se supõe devesse ser a sociedade nacional em que o dito problema estivesse erradicado? E mais adiante, nesse mesmo texto, ele vai falar o seguinte: todavia, o processo de europeização do mundo tem abalado os alicerces das culturas que alcança. A superioridade prática e material da cultura ocidental face às culturas não europeias promove, nestas últimas, manifestações patológicas. Existe uma patologia cultural que consiste precisamente, sobretudo no campo da estética social, na adoção pelos indivíduos de uma determinada sociedade de um padrão estético exógeno, não induzido diretamente da circunstância natural e historicamente vivida. É, por exemplo, esse fenômeno patológico responsável pela ambivalência de certos nativos na avaliação estética. O desejo de ser branco afeta fortemente os nativos governados por europeus. E muito tempo depois, a gente continua tendo que brigar com essa ideologia da branquitude. Lá em 54 ele está dizendo, isso é culpa do colonialismo. Então a gente tem que denunciar o colonialismo. Os autores negros é que são responsáveis de colocar o branco como objeto de pesquisa. Algo nunca imaginável, porque o branco sempre se viu como padrão de humanidade, né? E nunca se viu como objeto de pesquisa. Nós temos inúmeras contribuições de autores brancos, inclusive brasileiros. Florestan Fernandes é um que contribuiu enormemente para os estudos sobre a cultura negra, a população negra, o racismo. No entanto, se eximiu de se colocar como grupo hegemônico nessas pesquisas. Então, essas pesquisas são unilaterais, né? Elas olham para o violentado, mas não olham para o violentador. Então, os estudos da branquitude, eles já existem há bastante tempo, mas vão se consolidar na década de 90, aqui no Brasil. Quem traz à tona essa questão é uma pesquisadora negra, Maria Aparecida Bento, psicóloga, que vai problematizar essa questão nas empresas privadas, quando ela olha para esses RH e vê que eles são hegemonicamente brancos e contratam pessoas dos seus mesmos pertencimentos étnico-racial, o que ela vai chamar de pacto narcisístico. Depois nós temos o professor Lourenço Cardoso, que hoje é uma das grandes referências para pensar os estudos da branquitude, e tantos outros autores brancos e negros que vêm problematizando, e hoje a gente já pode falar num campo de estudo consolidado brasileiro sobre a questão da branquitude. Cíntia, tem um recorte assim que você consegue enxergar nesses estudos mais atuais, a psicologia, a educação, onde que eles estão se localizando? Tem, nós temos avançado bastante no campo dos estudos, inclusive no campo da medicina. Isso eu acho que é um avanço na própria produção do conhecimento brasileiro, da gente problematizar, né, o campo da saúde, que pouco se importa em pensar as especificidades da população negra e indígena para pensar projetos de saúde, né? Nós não somos iguais, nós não descendemos dos mesmos povos, nós temos especificidades, então a gente tem avançado em campos do conhecimento que têm problematizado a branquitude. Um deles é a própria medicina, a antropologia, a própria educação tem mobilizado a questão do direito, dessa justiça embranquecida brasileira, ela tem sido colocada como objeto de pesquisa, sim. A gente tem avançado em todas as áreas do conhecimento para pensar a questão da hegemonia branca na sociedade brasileira. Você tem um caso emblemático na sua pesquisa das crianças, como se identificam, se elas se identificam como negras, brancas? Eu busquei as fichas de matrículas para compreender de que maneira que aquela população se autodeclarava. A autodeclaração é quando eu faço a minha própria autodeclaração racial. E a heterodeclaração é quando o terceiro declara uma pessoa a tal pertencimento racial. E quando eu vou olhar essa questão na ficha de matrícula, isso é algo conflituoso na sociedade. Por quê? Porque quem pergunta não se sente confortável e quem vai responder também não se sente confortável.
E isso é um dos sintomas do racismo estrutural brasileiro. Por quê? Porque os pais, as famílias negras, também internalizaram o racismo. E sabe que nascer negro é sofrer violência nesse país. Então, algumas famílias não querem declarar os seus filhos como negros, porque imaginam que essa também é uma maneira de defendê-los, de protegê-los da violência que pode vir. Nós temos uma questão ainda a ser resolvida. Quem quer ser negro nesse país? Né? Quem quer sofrer o que as pessoas negras sofrem nesse país? Não são todas as famílias que têm acesso a uma formação política consciente do seu pertencimento étnico-racial. Então, em algum momento, pode sim reproduzir o próprio racismo ou simplesmente não querer se autodeclarar com o pertencimento que é. Isso é uma forma também de se proteger dessa violência. Nós sabemos que, assim como o racismo é estrutural, essas famílias também vão aprender esse racismo. Tornar-se negro, e aí eu estou citando uma autora que trabalha essa questão, que não é simplesmente nascer negro, né? Você nasce negro, mas se tornar negro nesse país é muito violento. Você entender o que é ser negro, e a Neuza Souza, que trabalhou esse conceito de tornar-se negro, é muito violento. E não está para todo mundo, até porque a gente sabe que essa consciência ela deveria estar principalmente nas escolas, né, onde os grupos deveriam ter representação sobre si, sobre o seu grupo racial, e eles não recebem. Então, é muito comum as famílias negras reproduzir esse racismo estrutural. E a raça é sempre colocada para o outro, e esse outro nunca é o branco, é sempre o negro, os indígenas, os ditos diferentes. No entanto, a gente precisa problematizar que somos todos diversos, inclusive o grupo racial branco. As pessoas brancas são diferentes também. Então, a diversidade está em todos nós. Lourenço Cardoso traz essa questão que uma pessoa que no sul do Brasil pode ser considerada branca, na Bahia talvez ela não seja, e assim vice-versa. Uma pessoa que é considerada negra na Bahia pode não ser considerada aqui. E isso são construções sociais. No entanto, a construção social, ela colocou a racialidade para os grupos que são hierarquicamente menorizados. Então, as pessoas brancas não se veem como racializadas. Elas se veem como grupo humano. Racializados são os negros e indígenas. Por isso é tão emblemático, tão naturalizado, que uma pessoa branca não se dá conta que ela também está racializando quando ela vê raça apenas nos negros e não vê nos outros. Na própria pesquisa, várias pessoas brancas tiveram dificuldades de se auto-atribuir a atribuição racial, né? Que não sabiam se eram pardas, algumas... não sei se eu sou parda, não sei se eu sou branca, né? Existe um conflito ainda a ser discutido no Brasil. Nós temos um problema com a autodeclaração. Obviamente que esse não é o momento para a gente trazer à tona, no momento em que a gente avança no conservadorismo, mas em algum momento a gente vai precisar discutir essas categorias raciais, né? Há uma discussão bastante forte com a questão do colorismo, né? No entanto, quem é branco sabe que é branco. Quem é branco sabe que é branco. A polícia sabe quem é branco e quem é negro quando ela aborda quem é negro e quem é branco. E quando eu ouço isso, só vai se consolidando que de fato está naturalizado. E não é só pela professora branca. As crianças, crianças de 4 anos, também vão sentindo dificuldades de se autodeclarar. Embora exista inúmeras pesquisas que já confirmem que crianças, a partir dos 3 anos, já conseguem se autodeclarar racialmente, porque as crianças são sujeitos históricos, né, que constroem a história e se constrói a partir da história. Então, eles têm plena consciência e vão se constituindo socialmente e percebendo que as pessoas têm cores diferentes, que têm famílias com cores diferentes e que eles têm, né, um pertencimento étnico-racial. No entanto, a gente consegue perceber, a partir da fala das crianças, que as crianças brancas também vão internalizando esse lugar humano de padrão e que conseguem olhar para mim como uma mulher negra e dizer que eu sou negra, mas não conseguem se olhar e dizer eu sou branco, porque estão aprendendo esse lugar universal de ser humano que é ser branco.
Como foi isso de questionar a discussão sobre a branquitude dentro de uma unidade educativa? Obviamente você tem ali uma posição hierárquica onde os brancos estão em lugares mais notórios, entre aspas, né? O diretor, as professoras, né? E não os auxiliares. E como foi isso? Se gerou um incômodo? Ou como é que você tratou com a metodologia? Você usou etnografia também? Teve todo um trabalho de comitê de ética? Eu fui bastante transparente em tudo que eu ia fazer. Então, eu fiz uma reunião com a comunidade educativa, e isso inclui os pais, para pedir autorização, nomeei o que eu iria estudar, porque eu sempre penso que aquilo que a gente não nomeia, ele continua sendo invisibilizado. Então, expliquei o que seria. Não tive nenhuma negativa com relação aos profissionais, tive negativa com relação às famílias, 4 famílias não autorizaram, né, a participação dos seus filhos, e eu respeitei, não quis fazer reunião, eu acho que é um direito das famílias, mas deixei sempre tudo muito explícito do que se tratava. Eu analisei o meu próprio grupo social, então eu trabalho naquele instituição, obviamente que eu deixei de ser a colega de trabalho para passar a ser a pesquisadora. Com relação a esse distanciamento, né, da antropologia, uma antropologia que eu denomino como uma antropologia branca, que utiliza desse distanciamento para entender o contexto, mas quando você precisa desse contexto, você quer uma aproximação. E nem tudo que é familiar é conhecido. Às vezes o teu olho já está acostumado, naturalizado com uma certa paisagem. Então, eu me provoquei também a fazer essa análise do meu próprio grupo social. Não é algo fácil, que você precisa também se problematizar, porque você faz parte daquele grupo, mas não tive nenhuma negativa com relação aos profissionais, muito pelo contrário, até fui muito bem aceita no grupo, né, e a pesquisa só ocorreu exatamente porque as pessoas, eu achei que as pessoas foram muito transparentes, tanto que a pesquisa só é o que ela é porque as pessoas não tentaram ser o que elas não são. Elas mostraram é isso, a minha prática é essa, e uma pesquisa ela tem a intenção de que a gente possa problematizar e avançar. Eu sempre digo, não é bula de remédio, né, nem carta de recomendação, mas é uma descrição da nossa realidade para que a gente possa olhar para aquele espaço e possa avançar e possa construir. Isso é o movimento, eu considero como um avanço. Primeiro, receber uma pesquisa dentro de um espaço em que fica aberto, né, para ser conhecido por todos, porque essa pesquisa vai ser publicada. Então, é um primeiro movimento, sim, da instituição também se olhar e conseguir avançar na questão da equidade racial. As crianças que participaram da pesquisa também eram suas alunas? Crianças que você lidava no dia a dia também ou não? O grupo com que eu atuava, eu tirei da análise, né? Eu só pesquisei os outros grupos que eu não atuava. Então, foram as crianças que eu não atuava cotidianamente. Bom, que eu tinha uma vivência, porque estávamos no mesmo espaço, mas não eram aquelas que eu atuava em sala, né? Eu queria pedir para você contar um pouco como que foi incorporar a fala, essas entrevistas com as crianças da pesquisa, e o que você tirou dessas conversas? Considero como a parte mais importante da pesquisa, que foi ouvir as crianças, de compreender de como que aquela estrutura embranquecida, porque eu já tinha evidências de que a materialidade fazia apologia à branquitude, né? As práticas pedagógicas estavam direcionadas para o exercício da branquitude. Então, eu me provocava a pensar de que modo que aquela estrutura embranquecida impactava a vida cotidiana das crianças, as experiências educativo-pedagógicas. Então, é o 4º capítulo da dissertação, e é o capítulo mais importante, né, que é ouvir as crianças, que é ouvir de maneira muito simples, que as crianças se reconhecem nos seus pertencimentos étnico-raciais, mas também de me assustar em alguns momentos com crianças tão pequenas que já reproduzem o racismo que aprenderam na sociedade, na família, inclusive de famílias interraciais, né, de crianças que têm pais negros e brancos e se reconhece como uma parte branca da família e que abrem uma exceção para esse familiar que é negro, mas reproduz o racismo com os colegas, com as outras crianças, né? Então, é um pouco assustador da gente pensar que crianças tão pequenas já estão internalizando a questão do racismo, do preconceito. A minha pesquisa, ela foi relacional. Então, eu entrevistei tanto professores negros e brancos, crianças brancas e negras. No entanto, o meu público-alvo, né, as crianças e as professoras, eram as crianças professoras brancas que eu quis conversar. Eu queria entender o que é a questão racial para esse grupo, né? Como esse grupo pensa a questão racial. Então, ouvi-los, né, dá uma dimensão do que é esse racismo estrutural que desde uma criança de 4 anos ela já aprende a reproduzir isso nas brincadeiras, nas ações, nas falas, na forma como vai dialogar com os amigos que não são brancos como ela. E isso é uma
questão crucial, sobretudo quando a gente pensa a infância na própria produção do conhecimento, ainda ocupa um lugar bastante marginal nas ciências sociais, né, que pouco olham para a infância para compreender a sociedade. E a infância também ajuda a compreender a sociedade, né? A gente poderia ter muitas respostas se a gente explorasse mais a infância, né, essa categoria estrutural, a infância é estrutural na sociedade. Os sujeitos passam pela infância, mas ela permanece como estrutura na sociedade. Então, a gente tem ainda bastante coisa a ser explorada, de pensar uma sociedade olhando pela infância. Eu não vou lembrar o nome do autor, mas ele fala que uma sociedade que acolhe as crianças, acolhe qualquer sujeito. Então, a gente precisa começar a acolher essas crianças, né, e não pensar essas crianças como um vir a ser. As crianças já são, elas são hoje sujeitos, né, atores sociais que atuam na sociedade, né, e tirar as crianças desse lugar passivo que só esperam por ser socializados. Não. As crianças atuam de maneira efetiva na sociedade. E que a gente sabe que a criança não é um vir a ser, ela é. Eu gosto demais dessa frase, desde que eu li da Monique de Renzheimling, uma autora que fala muito de educação infantil. Ela fala, a criança não é um vir a ser, ela é. Isto é, nós temos que respeitá-la, entendê-la naquela fase que ela está. Não vamos querer educar somente para o que ela virá a ser, pensando no futuro. E a gente precisa começar a se preocupar com a educação das relações étnico-raciais desde os bebês, né? De pensar, de chamar essas famílias brancas para pensar de que modo que elas têm dialogado com os filhos sobre a questão racial, sendo que eles não são vítimas do racismo, né? Como que está posto nas famílias brancas a discussão sobre o racismo, né? Como que elas ouvem os filhos, elas têm essa percepção de que as crianças brancas reproduzem o racismo. Isso é educação antirracista. Eu sempre falo, a educação antirracista ela está nas minúcias do nosso cotidiano, né? Até com o pente, a gente educa para a educação das relações étnico-raciais. Se a gente tem a sensibilidade de dizer que aquele pente não penteia todos os cabelos, porque os cabelos têm texturas diferentes. A gente precisa começar a olhar com maior atenção para a infância. Eu fiquei curiosa se teve alguma história, alguma fala dessas crianças brancas que mostrou que tem debate sobre a questão racial dentro de casa, ou que elas aprenderam alguma prática específica que estão reproduzindo agora na escola com outras crianças? Tem alguma história mais marcante? Tem sim, tem várias passagens na dissertação que também mostram que a gente tem avançado, né? E quando a gente fala em problematizar a branquitude, não é para dizer que todas as pessoas são racistas, mas para avançar a gente precisa avançar naquilo que está parado, né? Então a gente precisa trazer esse grupo para o debate. Tem algumas crianças que trazem, sim. Uma delas é um menino. Eu usei nomes fictícios na pesquisa, né, até por ser um tema bastante complexo, e ele vai dizer, quando eu pergunto para ele qual o pertencimento, qual é a cor dele, né, qual é a sua cor, foi essa pergunta que eu fiz para as crianças, e ele vai falar que ele era branco escuro, e aí eu fiquei pensando, uai, agora eu vou ter que buscar, né, discutir na dissertação o que esse menino está entendendo como branco escuro. E aí eu fui buscar evidências. Na ficha de matrícula, a família se autodeclara como candomblessista, ou seja, pertencentes de uma religião de matriz africana. E aí eu fui percebendo que na vestimenta dele ele trazia indumentárias, né, como guias, que remetiam à religião de matriz africana. Então eu vou compreender que esse menino, ele tem uma compreensão antirracista. Por quê? Porque ele tem uma proximidade com a cultura africana, ele tem um entendimento, uma proximidade, né, que vai trazendo elementos que ele também é parte da cultura africana. Olha o entendimento da diversidade que esse menino branco está tendo por ter simplesmente a proximidade. Eu não sei se é essa construção, né? Como que se dá essa construção, mas o que ele me mostra é que é de uma maneira positiva. Infelizmente, isso se dá somente na família, porque a escola, as instituições também deveriam ser parte dessa construção positiva. E daí eu vou dizer que há sim a possibilidade de construir crianças antirracistas desde a infância, se as crianças tiverem acesso a esse conhecimento, proximidade com aquela cultura. Né? Ninguém odeia aquilo que não conhece. As pessoas odeiam aquilo que elas ou se colocam contrários a conhecer, ou por causa mesmo da ignorância. Né? Então, as crianças demonstram que se elas têm acesso a isso, elas se constroem sim a partir de uma diversidade étnico-racial. E não foi só ele. Outras crianças também falaram que a família era colorida, que tinham pessoas de vários pertencimento étnico-racial. No próprio cotidiano das crianças, eu percebi também um respeito com relação a isso, a essa diferença, né? O que falta é as instituições
se responsabilizarem também que tem um papel a cumprir na sociedade. Você fala primeiro, entra na escola, tem uma salinha de leitura, a literatura é branca. Quando você vai para a área de recreação e brincar também, educar, tá ali tudo branco. Como é que é esse impacto, de fato, na vida das crianças? E se teve alguma mudança após esses questionamentos na pesquisa? Se agora a escola ela tentou buscar outros caminhos? É bem importante, né? Primeiro a gente tem que reconhecer o papel que os brinquedos, bonecas e bonecos têm na vida das crianças, né? É uma maneira deles ir aprendendo, tomando apreensão do mundo que os rodeia, né? A partir do brinquedo, as crianças vão tomando conta da realidade, vão aprendendo papéis sociais. A importância das crianças se verem também representadas. Para as crianças as brancas, é muito natural se ver representada nessas materialidades, se ver nas imagens. E, obviamente, que a gente quer que todas as crianças tenham esse acesso positivamente. Que não é para dizer que as crianças brancas não têm que ter acesso. Muito pelo contrário. O que a gente quer é que todas as crianças tenham acesso. Então, para as crianças brancas, está dado, porque elas se veem representadas a todo momento, veem o seu grupo racial representado. Diferente das crianças negras, que não se veem em lugar nenhum, que não recebem conhecimento que atestem a existência do grupo racial do qual elas fazem parte. E muitas vezes, quando recebem, é de maneira hierarquizada. 3% das bonecas eram bonecas negras em 2014, 15. Hoje a indústria nacional conseguiu aumentar esse número para 7%, e isso é um dado que a gente encontra na Brinque, que é a Associação Nacional de Brinquedos no Brasil. O brinquedo, ele é o primeiro contato que a criança tem com o mundo para além do que ele vive em família. Se você oferece para qualquer criança, não estou falando de nenhuma etnia, se você oferece para qualquer criança só um tipo de representação, essa criança vai olhar para o mundo e ser formada para entender que aquilo ali que ela recebe como aprendizado é a forma como o mundo tem que ser lido por ela. Então, se ela só recebe bonecas brancas, se ela só vê na televisão personagens brancos, se ela não tem acesso à diversidade no brincar e no existir, ela não consegue perceber beleza, ela não aprende a ver beleza na diversidade. Por isso a importância de a gente trazer referências positivas para as crianças. E quando a gente fala, isso é importante, em educação das relações étnico-raciais, não é somente para as crianças negras, é para as crianças brancas também, né? É importante que as crianças brancas saibam da história que os constituiu, que eles tenham referências positivas de pessoas negras também para se inspirarem. A gente conta uma história da África sem o Brasil, mas a gente não conta a história do Brasil sem a África. E é importante que as crianças brancas também tenham acesso e representação. Então, para as crianças negras, é um não lugar, porque não se vê em lugar nenhum. E se ser gente é ser branco, é isso que elas vão perseguir. É aquilo que a Neuza Souza traz, tornar-se negro. Então, se o único lugar que elas conseguem se ver é sendo branco, é esse lugar que as crianças negras vão perseguir. Por isso que é muito comum as crianças negras não quererem se aceitarem como negras. Por quê? Porque não se veem representadas, porque quando veem as pessoas na televisão negras, ou são nas páginas policiais, ou em lugares minorizados, né? Então, se ser bom, se ser humano é ser branco, é isso que as crianças vão perseguir. Eu esqueci da última pergunta, tu tinha feito mais uma pergunta. Se teve alguma mudança no perfil dessa escola em específico? Ah, sim. Eu sempre digo assim, que a mudança ela não ocorre de um dia para a noite. Eu não acredito nessa questão de que as pessoas acordem mudadas. Mudança é um processo de construção e desconstrução, né? Até você se olhar no espelho e reconhecer que, de fato, você tem um racismo internalizado, precisa desconstruir, é um processo. Assim é as instituições. Teve alguns avanços? Teve sim. Formação dos professores com relação à educação das relações étnico-raciais, uma percepção maior das imagens que são disponibilizadas para as crianças, que tragam a diversidade na representação, ou seja, é um caminho. Sempre digo, que se faz um dia parece pouco, mas nós só estamos aqui discutindo branquitude por esse acúmulo. É esse acúmulo de poucas coisas que vão, ao final, de fato, mostrando que vai se avançando. Os conceitos estão bem centrados para mim realmente nessa problematização da branquitude, que foi o que você falou da naturalização da benevolência branca. Uhum. E eu queria que você explicasse o caso que você observou isso e o que significa isso. Tem uma autora, a Edith Pisa, fala que quando as pessoas brancas tomam consciência da própria branquitude, é similar a você bater numa porta de vidro.
que você não via que ali tinha um vidro e você passa a enxergar essas questões. Está naturalizado na sociedade, né, a branquitude. Em várias situações eu percebi o tratamento diferenciado que era dado para as crianças brancas e para as crianças negras. Nós temos uma legislação, né, educacional que traz a importância da gente chamar as crianças pelo nome, né, para que a criança se aceite pelo nome. No entanto, a gente vê ainda uma reprodução de chamar as crianças de super-herói, ou minha linda, ou minha bela, e geralmente quem está nesse ciclo, né, nesse ciclo privilegiado, nunca são as crianças negras. São sempre as crianças brancas, loiras, né? O perfil, o alto perfil branco, né? Super branco, loiro, de olhos azuis, é esse o padrão. Ou seja, está naturalizado e as pessoas muitas vezes não se dão conta que estão reproduzindo isso nas suas práticas cotidianas. É muito comum, eu chamo a loira que chega de minha linda, de super-herói, de bela, e a criança negra que chega, ela recebe um bom dia ou, muitas vezes, um oi e olhe lá. Isso é a naturalização desse preconceito. E quando a gente vai pontuar isso na sociedade, às vezes as pessoas sempre trazem como negativa. Não, mas eu não tive a intenção, mas eu não tive isso. A gente está há mais de 500 anos dizendo que isso vem se reproduzindo na sociedade e não é de forma não intencional. Está intencionalizado. O que precisa é as pessoas tomarem consciência disso. Eu sempre digo, não espera vir de terceiros. Não espera que alguém venha te dar uma formação para as questões raciais. Né? Te compromete com o mundo, de ser uma pessoa melhor para o mundo, de olhar para ti, de ver de que maneira que tu internalizou e está reproduzindo isso e precisa melhorar para avançar. Nem sempre vai ser de terceiros que vai vir essa formação. Às vezes é você mesmo se olhando, que não é coisa fácil. Principalmente, eu sempre digo, para as pessoas brancas, que nunca tiveram que pensar sobre o racismo, que nunca sofreram sobre o racismo e que vão ter que se olhar e abrir mão desse privilégio. Tem uma autora chamada, esqueci o nome dela agora, depois eu lembro, que ela vai falar que é um privilégio de aniquilamento, que também não é bom estar nesse lugar. E Frantz Fanon já falava, só desumaniza quem foi desumanizado. Então a luta antirracista ela é boa para todos. Né? O branco também tem a oportunidade de se humanizar na luta antirracista. Né, de perceber quem é ele e o quanto ele tem também contribuído para essa perpetuação de vantagens raciais na sociedade. Quando você fala assim, o Brasil é um país racista, as pessoas se sentem muito doídas. Os fóruns, Twitter, etc., né? Parece que é uma dificuldade muito grande de aceitar, que você consegue enxergar nesses estudos da branquitude alguma razão para esse tipo de coisa. Porque, assim, os brancos, por terem privilégios, não querem perder os privilégios. Se é nesse caminho, ou se existe algo por trás. Não tem mais como. A questão da internet, a gente vem observando, as pessoas estão tendo acesso de ver a crueldade que é o racismo, né? A gente viu o caso lá do George Floyd, a gente viu o jovem, né, no supermercado aqui no Brasil. Então, assim, não tem mais como negar. E não tem outra palavra senão a defesa dos próprios privilégios da branquitude, né? O que é a discussão das cotas raciais, senão a defesa dos privilégios daqueles que sempre tiveram acesso às universidades, né? As cotas raciais não são a primeira existência de ações afirmativas nas universidades brasileiras. A gente já teve cotas, a Lei do Boi, que era o acesso aos jovens do interior a estudar nas universidades, eles tinham cota, as cotas para as mulheres, ou seja, para os deficientes, né? Mas o problema é a questão racial, é o racismo e a defesa dos privilégios. Tem uma entrevista, e ela está divulgada já, que tem um professor da USP, que é a maior universidade, que se aposentou sem nunca ter trabalhado com um colega negro ou qualquer outro pertencimento que não seja branco. Então, vejam quantas décadas esse lugar foi somente habitado por pessoas brancas. Isso é privilégio. E a gente esquece que as cotas raciais não tem nada a ver com a questão de se é capaz ou não. Cotas raciais é reparação histórica e representatividade. Nós temos na legislação, registro da legislação, que as pessoas negras eram impossibilitadas de frequentar os espaços de educação. E isso é fato. E quando que a gente vai passar essa história limpo?
né? Já passou da hora. Então, eu não vejo outra coisa senão a própria defesa dos privilégios. E quando a gente diz privilégios, são coisas mínimas. Por exemplo, a dignidade humana, né? Para nós, quando todo mundo fala o Dia da Consciência Negra, não, o Dia da Consciência Humana, não existe para nós o Dia da Consciência Humana, porque a gente ainda está nesse lugar de violência. A gente só vai ter o Dia da Consciência Humana quando a gente for cingido com a mesma dignidade, né? Os direitos políticos, sociais, no mesmo espaço de poder que o grupo racial hegemônico. É isso, é a defesa dos privilégios. E aí é muito bonito celebrar a diversidade, dizer que nós somos todos diversos, que o Brasil é muito lindo, enquanto um grupo se mantém nos lugares de poder, hegemonicamente, né, com toda a riqueza, produção econômica, e os outros grupos à margem da sociedade. Bem, o que evoluiu dessa pesquisa, para onde você está indo aqui, quais são os projetos de futuro, e principalmente pensando em professores de educação infantil, se você tem sugestão de dicas de livros, filmes ou outros materiais que eles podem acessar sobre o tema. Olha, eu estou seguindo, né, na pesquisa. A minha ideia era fazer uma pesquisa com os bebês. No entanto, aconteceu a pandemia, né? Então eu vou continuar com a mesma pesquisa, mas pensando uma pedagogia da educação antirracista desde os bebês. E aí eu vou pensar nessa semiótica antirracista, de como construir significados, sendo que os significados eles não estão somente na nossa cabeça, né? Ele vai sendo reproduzido dentro desses espaços. E vou focar nessa questão da branquitude para pensar desde dos bebês, como que a gente pode pensar, então, uma contranarrativa, uma educação, então, equinâme, desde os bebês. Com relação a dicas de material, nós temos uma produção, uma vasta produção, uma produção imensa, né? Eu sempre sugiro a página do CERT, que é uma página que tem uma imensa produção de material, é CERT, CERT, sobre a população, Prêmio da Igualdade Racial, sobre a população negra, sobre racismo. A página do GL10 também, que tem inúmeros programas ali. A Cor da Cultura, que tem um material imenso. O próprio site da ABPN, Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, encontra inúmeras pesquisas, e tantos outros pesquisadores negros, né, que vêm pesquisando vêm trazendo as suas pesquisas à tona, utilizando esse espaço da internet. Eu sempre digo que esse momento da pandemia, nunca se produziu tanto material online. Depois que tudo isso acabar, nós vamos ter uma produção do conhecimento imensa online, porque se produziu muita coisa, né, em meio a tantas coisas ruins, né, a gente saber que nem todo mundo tem acesso à internet. No entanto, a gente tem uma ampla produção, principalmente da população negra. Eu sempre digo que é válido, todos temos que discutir, o lugar de fala não pode ser um lugar de opressão ou de silenciamento, todas as pessoas podem falar sobre tudo, desde que elas se posicionem e saibam qual é o lugar delas, né, de que lugar que elas estão falando. A gente tem uma produção vasta da população negra, intelectuais negros, que precisa ser acessada, né? A gente tem as editoras negras que estão lá também com uma vasta produção. Isso é antirracismo, acessar esses lugares, né? Valorizar essa produção negra, os autores de literatura infantil, afro-brasileira, enfim. Não é por falta de material, não é por falta de legislação, nós não precisamos mais, nós já temos uma legislação imensa, que a gente precisa é que a legislação seja cumprida, né? Nós temos uma lei que pune o racismo e tantas outras que não são cumpridas, né? O que precisa é as pessoas se conscientizarem, né? É uma ação de todos, né? Então, cada um precisa se conscientizar. Eu acho que é isso, gente. Eu sempre digo que o que a gente faz hoje parece pouco, mas a gente só avançou porque a gente fez um pouco a cada dia, né? É responsabilidade de todo mundo. Uma educação antirracista, seja branco, indígena e tantos outros pertencimentos étnico-raciais, é responsabilidade de todos construir uma sociedade. Principalmente agora em que a gente está num declínio dos valores civilizatórios, a gente vai ter que construir outros valores que a gente viu que não vai dar para continuar do jeito que está, desigualdade, pobreza, miséria, violência, né? A gente vai precisar construir uma outra sociedade. E já anuncio para vocês que a minha dissertação ela vai ser publicada esse mês, em forma de livro, Branquitude na Educação Infantil, e conto, né, com as pessoas. Eu acho que a ideia não é mercadológica, mas sim de que chegue às pessoas, e eu escrevo isso no livro, né, e que ao chegar até as pessoas esse livro, que ele cause alguma coisa, né, que ele modifique algo nas pessoas, principalmente na população branca, que precisa também se conscientizar que não são
que são, na verdade, as propulsoras desse sistema, né? E as pessoas brancas precisam ter consciência disso. E o que a gente fala, né, é no sentido de a gente avançar. O que a gente não nomeia não existe, então é preciso, sim, problematizar o poder hegemônico da branquitude dentro dos espaços de educação. Te agradeço a oportunidade de dialogar, parabenizo também o programa de vocês, apoio sempre essas iniciativas, eu acho que é uma maneira da gente chegar às pessoas também, né, de utilizar esse acesso à internet para chegar em algumas pessoas, e isso é muito importante. A gente que agradece, Cíntia, por ter enriquecido esse debate e o programa das Humanas. A gente está no nosso penúltimo episódio da segunda temporada, e a gente já faz um compromisso aqui para o ouvinte, que assim que sair o livro, de colocar o link na descrição ali no YouTube e no Spotify também. E aí a gente encerra o episódio avisando onde nós estamos, que além do YouTube e Spotify que eu já falei, Google Podcast, iTunes e em outros tocadores. E a gente volta então daqui a 15 dias com o nosso último episódio da temporada. E se vocês quiserem enviar sugestões, o nosso e-mail é voz@dashumanas.com. É isso aí, até a próxima. Das Humanas, a ciência sem jaleco.